O dia 24 de fevereiro de 2022 provavelmente ficou gravado no modelo de história do mundo contemporâneo. A invasão bárbara da Rússia na Ucrânia não é apenas uma manifestação de um enorme perigo de segurança que destruiu a paz na Europa. Tempos atrás, o especialista da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Robert Piesel, publicou as consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia para a segurança internacional. Mais estruturalmente, a invasão quebrou toda a arquitetura de segurança construída pacientemente no continente ao longo de muitas décadas, incluindo os compromissos internacionais acordados nos últimos 30 anos. Como observou recentemente o principal general do Reino Unido, é perigoso supor que a guerra na Ucrânia seja um conflito limitado. Este poderia ser o nosso momento de 1937, relembrando o fato da expansão de Hitler pela Europa, e tudo possível deve ser feito para impedir a expansão territorial pela força, evitando assim uma guerra semelhante à que devastou a Europa há 80 anos. Para a OTAN, trata-se de uma guerra contra o Ocidente. A magnitude dos danos é imensa e continua aumentando. Militares e civis ucranianos estão sendo mortos simplesmente porque são ucranianos. Cidades inteiras como Mariupol, Kherson, Lysychansk e entre outras foram arrasadas. Há evidência de que dezenas de milhares de pessoas, incluindo crianças, foram deportadas à força para a Rússia. Mais de 9 milhões de pessoas tiveram que fugir da Ucrânia. Muitos mais foram deslocados internamente. Hospitais, infraestruturas, tesouros culturais, casas particulares e centros industriais são destruídos ou saqueados diariamente, e os bens roubados são enviados para a Rússia de forma organizada, segundo a OTAN. O sofrimento da Ucrânia apresenta um desafio moral para a Europa e o mundo. Os direitos humanos e a Carta da ONU foram pisoteados e os valores ridicularizados. A indiferença simplesmente não é uma opção. O governo de Putin optou pelo confronto com o Ocidente coletivo, independentemente dos custos para a própria Rússia. Todos os esforços que incluem medidas de segurança e construção de confiança ou arranjos institucionais destinados a preservar a paz, de repente parecem muito frágeis quando confrontados com força bruta. A Rússia também elevou propositalmente o nível de risco para o possível uso de armas nucleares, com o objetivo principal, principalmente de desencorajar os aliados ocidentais e oferecer apoio militar à Ucrânia e incutir medo nos tomadores de decisão. Um tabu de longa data que tornava impensável uma aplicação real da força nuclear foi verbalmente descartado. Embora muitos especialistas calculem que esse risco seja baixo, não superior a 5%, Putin e seus assessores optaram por abandonar a cautela racional exercida pela maioria de seus antecessores soviéticos. Em comparação com a prática da Guerra Fria, hoje, propagandistas e funcionários do Kremlin se envolvem em uma retórica altamente irresponsável, defendendo o uso do arsenal nuclear da Rússia contra a Ucrânia e possivelmente até contra os estados da OTAN. Isso é apoiado por exercícios, pelo menos 2 neste ano, em conjunto com a Bielorrússia, testando abertamente a capacidade dos militares russos em disparar ogivas nucleares contra alvos ocidentais e proteger a Rússia de possíveis contra-ataques. O presidente russo até mostrou sua vontade de trazer a Bielorrússia para a equação nuclear. Tal atitude tem contribuído para o retorno das armas nucleares à competição de energia em um cenário global. Com ou sem dimensão de ameaça nuclear, os vizinhos da Rússia já têm motivos válidos para temer os russos. Eles já acham que, se não for detido na Ucrânia e pela Ucrânia, Putin pode considerar agressão contra outros territórios. A decisão histórica da Finlândia e da Suécia de se candidatar à adesão à OTAN aponta para a gravidade desta ameaça. Pequenos países como Moldávia e Geórgia, mas também aliados formais em Moscou, como o Cazaquistão, podem temer se tornar o próximo alvo de Putin. O Kremlin não fez nenhuma tentativa de aplacar esses medos, mas os amplificou por meio de ameaças diretas, propaganda e alavancas de intimidação.
Os exemplos mais recentes incluem reduzir o fornecimento de gás por razões políticas, violar o espaço aéreo de um país da OTAN, ameaçar a Lituânia e usar chantagem econômica contra um membro da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, o Cazaquistão. A OTAN e a União Europeia responderam, em grande medida, de forma eficaz nos primeiros meses da guerra. A liderança nos Estados Unidos, mais uma vez, provou ser essencial para mobilizar com sucesso os esforços internacionais, especialmente na coordenação do apoio militar à Ucrânia. A resposta da OTAN à guerra, equilibrando um apoio cada vez mais forte à Ucrânia, com uma relutância justificada em evitar um conflito aberto com a Rússia, foi mais ou menos justificada. A maioria dos países europeus se voltou para o guarda-chuva de segurança e de proteção testado e comprovado da OTAN, apoiado pelas capacidades militares americanas. O G7 e a União Europeia provaram ser ágeis no endurecimento das sanções. Mas à medida que a agressão continua, com a Rússia concentrando seus esforços em ganhar o controle do leste e do sul da Ucrânia por meio de uma guerra de atrito, mesmo com a nação contra-atacando e retomando terrenos, a unidade ocidental está sendo testada. Interpretações divergentes sobre sanções que afetam o transporte de mercadorias proibidas para Kaliningrado ilustram esse problema. Além disso, a solidariedade com a Ucrânia ainda não é universal entre todos os membros da ONU e também da OTAN. Por exemplo, esta última, observamos a Turquia, que nada agrada ao colaborar com a nação invadida devido aos históricos e relações conturbadas entre as partes. As perspectivas de longo prazo da Rússia são fracas, mas a ameaça está presente. De acordo com relatórios da OTAN, o mito máquina militar russa ser invencível se evaporou em poucas semanas. Os objetivos iniciais da invasão claramente não foram alcançados. Apesar de controlar 100% de Luhansk, restam territórios em Donetsk. As perdas humanas da Rússia são enormes e, apesar da censura, estão se tornando conhecidas do público russo. Quase 4 milhões de russos viajaram para longe da Rússia até agora, em 2022. Muitos optando por não retornar por enquanto. É o maior êxodo desse tipo desde a Revolução Bolchevique e pode resultar em uma enorme fuga de cérebros em todo o país. Algo que já está sendo vivenciado no setor da tecnologia da informação. Além disso, a guerra provou ser cara. Em 27 de maio, o ministro das Finanças, Siluanov, admitiu que são necessários dinheiro, enormes recursos para a operação especial. Ele também confirmou que 8 trilhões de rublos, algo em torno de 120 bilhões de dólares, foram necessários até o momento para o orçamento de estímulo. As sanções estão começando a afetar e farão com que a economia russa, que não é capaz de produzir uma enorme variedade de bens sem tecnologia ou peças estrangeiras, recue por décadas. No geral, o desemprego deverá aumentar, enquanto o PIB não deverá crescer. A capacidade da Ucrânia de conter a agressão russa moldará o ambiente de segurança nos próximos anos. Em sua cúpula em Madrid, em junho de 2022, a OTAN reconheceu isso e ofereceu mais um pacote de apoio atualizado. O volume e a velocidade com que sistemas e armas mais sofisticados, incluindo artilharia pesada, sistemas de mísseis, veículos blindados e sistemas de defesa aérea, são fornecidos ao país invadido. A Rússia reconhecerá a péssima decisão e não recuar, principalmente se mísseis de longo alcance, acima de 300 quilômetros, caírem nas mãos ucranianas. As novas medidas recém-anunciadas por Biden elevará em longo prazo a reorganização das forças armadas ucranianas a patamares que as permitirão enfrentar qualquer nação até que o equilíbrio e o auxílio das potências cheguem. O conflito em curso ainda não testou a credibilidade das garantias de defesa coletiva do artigo 5º da OTAN. Isso porque a nação invadida não faz parte da aliança. Até agora, a própria existência do artigo 5º, juntamente com a presença avançada reforçada da OTAN, que agora inclui mais de 40 mil forças sob o comando operacional direto da OTAN, ofereceu dissuasão suficiente.
Mas tudo pode mudar à medida que a Rússia já mostra sinais fortes no uso de mísseis e sistemas de armas mais destrutivos contra alvos específicos na vizinha. Caso seja feito, o curso do conflito mudará drasticamente, colocando em risco a estabilidade do governo de Kiev e uma nova política e geopolítica no país. Putin transformou a Rússia em um pária internacional e o país não recuperará sua reputação por muito tempo. Apesar da natureza totalitária do sistema político russo hoje, alguns sinais de dissidência, mesmo entre diplomatas de alto escalão, mostram um crescente reconhecimento desses fatos. Putin amputou o futuro da Rússia, que está fadada a ser um ator mais fraco e menos influente no futuro próximo. Caso tropece em seus próprios pés, pode dar espaço total ao dragão vermelho, chamado China. Nossas análises e informações seguem diariamente. Se possível, conto com a sua colaboração doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. Mais informações importantes sobre o conflito nos próximos vídeos. Peço a sua colaboração se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação. E também seguir o canal no Twitter e no Instagram, pela @areamilitaroff.